Salve, salve minha família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero trazer uma ideia, uma reflexão muito rápida aqui para vocês. A ideia de hoje é: você não pode ter dó de você. Você não pode negociar com você mesmo. E o que isso quer dizer? Aquilo que você combinou consigo mesmo de fazer, você tem que fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu estou gravando um novo módulo para o meu curso de treinamento com peso corporal. Então eu tô tendo que me desdobrar um pouquinho mais, me desgastar um pouquinho mais, desgastar um pouco mais o meu corpo para poder aguentar esses treinos. Então eu tô tentando fazer 3 vídeos por dia, certo? Então são 3 treinos. E ontem eu fiz os treinos de manhã, à noite eu fui pro Gil e chego em casa muito quebrado, muito quebrado. E eu precisava acordar cedo hoje para poder estudar, para poder levar minha mulher no trabalho, para poder me alimentar bem também, para não comer qualquer coisa, certo? Então, preparar crepioca, preparar ovos mexidos, para eu ter também proteína o suficiente para o meu corpo poder se regenerar, certo? Então, eu precisava acordar cedo hoje para cumprir todas as minhas obrigações. Só que ontem, quando eu cheguei do Gil, eu cheguei um pouco tarde do Gil, 10 horas da noite, eu pensei, e se eu não fizer nada amanhã? E se eu acordar um pouco mais tarde, já acordar na hora de levar minha mulher pro trabalho? E se eu não gravar o vídeo? E se eu deixar o protocolo do aluno para entregar depois de amanhã, ou então amanhã à tarde, amanhã à noite? Sabe qual é o problema disso? O problema é que nós nos sabotamos. O problema é que isso é o nosso cérebro querendo nos sabotar. Então ele sempre vai querer poupar energia. Se você ouvir o que o seu cérebro está querendo que você faça, você sempre vai tender a fazer novamente essa mesma ação. Então, se eu desistisse hoje, se eu acordasse mais tarde, no dia de amanhã seria mais difícil ainda para eu acordar cedo. Eu gosto bastante do exemplo de que tudo aquilo que nós fazemos é como se nós estivéssemos alugando um apartamento, certo? Então, se eu treino todos os dias, se eu me alimento bem todos os dias, eu vou ter vários apartamentos nessa área, certo? Então, se eu algum dia precisar vender esse apartamento, por exemplo, se eu precisar ficar uma semana sem treinar, tudo bem, porque eu tenho um monte de apartamento. Eu tenho muito tempo investido naqueles apartamentos, certo? Da mesma forma que se eu só tenho maus hábitos, não treino, não estudo, só como comida ultraprocessada, não penso no meu futuro, isso também eu vou estar adquirindo apartamentos, certo? Só que maus. Então, na hora que eu precisar abandonar, por exemplo, um apartamento desse, vai ser muito mais difícil, tá? Então, pensa aí em um prédio e todas as luzes acesas é tudo aquilo que você faz corriqueiramente, tá? Rotineiramente. Para você abandonar um vício, por exemplo, vai ser muito mais difícil se você tem 8 apartamentos. Você vai ter que vender 8 apartamentos de vício para você poder se desprender disso, certo? Agora, se você tem, por exemplo, 8 apartamentos de bons hábitos e um de vício, vai ser um pouco mais fácil de você se desvencilhar desse vício, tá? E uma dica também é não somente sair do vício, mas sim substituí-lo por algo bom. Mas, voltando ao tema do vídeo, não se sabote. O seu cérebro sempre vai querer poupar energia, sempre vai querer falar para você não fazer algo. E isso pode ser para qualquer área da sua vida. Se, por exemplo, você quer passar algum concurso e você precisa estudar, você sabe que tem que estudar, não sei, 2 horas por dia, você se sabota. Você fala, não, vou estudar 30 minutos, pega no celular, fica 20. Quando vai ver, já passou 1 hora e meia. Você só estudou 30 minutos, certo? Então, não deixa o cérebro te sabotar. Seja na área dos estudos, seja na área do treino, seja na área de artes marciais, luta, em qualquer área da sua vida, seja na área de trabalho, qualquer área da sua vida. Tome o controle. Faça o que tem que ser feito. Planeje como general e execute como soldado. Nos dias bons, nos dias maus, você estando motivado, você estando desmotivado, apenas faça. Pense no seu futuro, tá? Se nós formos pensar somente no agora, nós vamos preferir sempre o hedonismo, que é aquele prazer barato, certo? Então nós vamos querer comer, por exemplo,
chocolate, porque é gostoso. Nós vamos querer o descanso ao invés do trabalho. Por quê? Porque eu estou descansando, eu estou no conforto, certo? Mas pensando a longo prazo, daqui 5 anos, aí nós conseguimos bolar um plano. E nós, com esse plano traçado, no dia de hoje é só executar, certo? Como um soldado. Então planeje como um general, mas execute como um soldado, ok? Hoje, por exemplo, eu tinha até mesmo alguns compromissos importantes que apareceram, mas se eu fosse neles, eu ia descumprir o acordo que eu fiz comigo mesmo, de gravar tantos vídeos, de ler tantas páginas, de arrumar tantos treinos dos alunos. Pense, vamos refletir rapidinho. Você estando no trabalho, o seu chefe, se ele pedir para você ficar meia hora a mais, você fica. Se ele pedir para você fazer qualquer coisa, você faz. Se ele pedir para você entrar mais cedo, você entra. Só que sabe qual é o problema? Se você combinar consigo mesmo de acordar às 5 horas da manhã, na hora que o despertador tocar, você vai colocar para tocar daqui 5 minutos e vai querer dormir mais. Se você combina consigo mesmo de se alimentar melhor, alguma hora da semana você vai se sabotar. Se você combina consigo mesmo de dormir mais cedo, você vai ficar no celular. Ou seja, você cumpre as exigências que o seu chefe te coloca e você não cumpre as suas próprias. Você não dá o seu devido valor. Você não acredita em você mesmo. Você não acredita nas suas palavras. Você não acredita no seu potencial. E é isso, é essa reflexão que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje. E eu falo isso porque eu também sou assim, todos nós somos assim. E temos que tentar mudar. Então, se você colocou uma meta, vou acordar 5 horas da manhã e vou correr. Acorda e corre, não pensa. Acorda e corre. Vou acordar às 5 horas da manhã e vou estudar. Acorda e estuda. Certo? Ah, eu vou passar naquele concurso. Estuda para passar no concurso. Eu preciso começar a criar conteúdo para a internet. Liga a câmera e grava, é o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Deixa a vergonha de lado, a vergonha não paga suas contas. Beleza? É essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Deem valor a vocês. Acredite em vocês. Acredite no seu potencial. Tamo junto e é só o começo. Vamos dominar tudo.